pessoal, alunos da escola Valde Cleiton. Sou o professor Romerito, vou ministrar as aulas de Física durante o ano de 2021 e esse é o primeiro vídeo do tema, né? Área Física, Ensino Médio, segundo ano, escala termométricas, né? Professor Romerito, vamos ao início do vídeo. Termologia, né? É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura, ok? Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Esta definição é análoga e afirma que a temperatura mensura a energia cinética medida por um grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez considerada todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistema em equilíbrio térmico. Pessoal, olha só. Ele quis dizer o seguinte, que temperatura é o grau de movimento de cada partícula. Por exemplo, aqui é como se tivesse uma substância, o objeto quente. Então, quanto mais quente, mais essas partículas elas vão se mexer. Por isso que fala energia cinética, né? Isso aqui é um movimento, tá? Tudo que se refere a movimentos é energia cinética, tá? Então, temperatura é relacionada a isso, ao movimento das partículas de qualquer substância, de qualquer objeto que esteja quente, as partículas estão ali se movimentando, um movimento muito rápido, tá? Lembrando que calor e temperatura a gente sempre fala, mas é coisa diferente. O que é calor? É a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, ok? Por exemplo, corpo quente para um corpo frio. Então, a transferência de energia do corpo quente para o mais frio é chamada de calor, tá? Isso é o calor. Como medir a temperatura? Vamos lá. Algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura é o que são usados nos termômetros. O volume de um líquido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás mantida a volume constante, o volume de um gás mantido a pressão constante, a resistência elétrica de um condutor, a cor de um corpo quente. Só isso aqui são utilizados para medir a temperatura, ok? Volume de líquido, lembrando que tem líquido que com a temperatura alta ele aumenta o volume, né? O comprimento de um sólido, tem alguns sólidos que quando esquenta ele aumenta de tamanho. A pressão do gás, né, que é pressão, e também aqui o volume também é a mesma coisa. Não, a mesma coisa não. É gás, né? A pressão, né, é a pressão que ele tende a sair, né? E aqui o volume é aumentar a quantidade, né? A resistência elétrica de um condutor também, a cor de um corpo quente, né? Então, isso tudo é utilizado para medir a temperatura. Termômetro, instrumento destinado a medir a temperatura dos corpos. A medida da temperatura é feita de forma indireta, grandezas e substâncias termométricas, tá? Podem ser de mercúrio a álcool, clínico, Six e Belani, de resistência elétrica, bimetálico, de pressão de gás, laser e infravermelho, né? Tem vários tipos de termômetro. Pessoal, agora vamos para as escalas, né? Que é o que a gente está vendo lá mesmo, né? De fato, na sala de aula, que é a escala. Tem escala Celsius, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho, que ela vai do 0 ao 100, a gente vai ver mais sobre isso. Nesse intervalo de 0 a 100 é onde a água permanece no seu estado líquido, aqui gasosa e para aqui sólida, ok? A escala Celsius, construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de fusão do gelo o valor de 0 e para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Dividiu-se o intervalo obtido entre os pontos fixos em 100 partes iguais, em que cada parte corresponde a uma unidade da escala, e foi denominado de grau Celsius, cujo símbolo é isso aqui. Isso aqui é conhecido porque é o que a gente utiliza hoje no Brasil, né? Temperatura Celsius. Como o intervalo entre os pontos fixos dessa escala foi dividido em 100 partes iguais,
ela recebe o nome de centesimal. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada em todo o mundo. Daniel, aqui é a escala Fahrenheit, né? Daniel Gabriel Fahrenheit criou o primeiro termômetro confiável usando o mercúrio como substância do termômetro. O mercúrio ele é uma substância que ele é muito sensível à temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, ele vai aumentando de volume, ele é muito sensível. Já no escala Fahrenheit, ele utiliza esse intervalo de 32 a 212, que é o estado onde considera que a água fica líquida, né? Aqui gasosa, acima de 202 gasosa, e para baixo, onde a água vira gelo, né? Foi construído em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que adotou o valor 0 para a mistura água, gelo e sal, o valor de 100 para a temperatura do corpo humano. Dividiu esse intervalo entre seus pontos fixos em 100 partes iguais. A cada parte recebeu o nome de grau Fahrenheit, cujo símbolo é esse aqui que a gente conhece, já conheceu em sala, né? Ao compararmos os pontos fixos escolhidos por Fahrenheit e Celsius, temos para o ponto de fusão do gelo, sob pressão de 1 metro da atmosfera, o valor de 32 Fahrenheit. Para o ponto de vapor da água, também sob a pressão 1, né, no valor. Ele fala que essa pressão, pessoal, é quando a gente está a nível do mar, tá? O valor 212. O intervalo dividido em 100 partes iguais pelo sueco Celsius é dividido em 180 partes igual por Fahrenheit. Em 1920, a época em que muitos cientistas criavam os seus próprios termômetros, seus valores, as vantagens da utilização do grau Fahrenheit eram muito mais perceptíveis tanto para o uso da ciência local quanto para o uso do dia a dia. Atualmente, as vantagens dessa medida, tanto para a ciência quanto para o dia a dia, parecem pouco úteis devido ao avanço científico da ciência, não é isso? Em países de clima frio, a temperatura assume quase sempre valores positivos na escala Fahrenheit, o que não é acompanhado pela graduação em Celsius. O 0 Fahrenheit é igual a 17 graus, menos, aqui é menos, é porque o menos está aqui, viu? Ó. Menos, deixa eu botar aqui. Menos 17 Fahrenheit, né? Isso, menos 17 Celsius. Portanto, poucos serão as situações em que serão representados valores negativos na previsão do tempo, o que facilita a compreensão de temperatura pelos habitantes de países de clima frio, principalmente para cálculos de amplitude térmica pelo mais humilde. Uma cidade com temperatura abaixo do ponto de fusão do gelo somente durante a noite. É fato de existir, vamos pular isso aqui, em Celsius, vamos lá, pular logo para Kelvin, que são os três mais utilizados, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lord Kelvin, baseado na definição termômica de temperatura, grau, vamos lá. Termômetro de gás, ele utilizou o termômetro de gás. O comportamento observado nesse dispositivo é a variação da pressão com a temperatura de um volume fixo de gás. Foi calibrado utilizando-se os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água. O reservatório B de mercúrio é levantado ou abaixado até que o volume do gás confirmado esteja em algum valor indicado pelo ponto zero da régua. Aqui. Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás diminui dividido por 273 do valor inicial, quando resfriado a volume constante de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius. Como a pressão do gás está relacionada com o choque de suas partículas com a parede do recipiente, quando a pressão fosse nula, as moléculas estariam em repouso
a agitação térmica seria nula e sua temperatura também. Conclui-se então que isso aconteceria se transformássemos o gás até menos 273, ou seja, quando as partículas lá, lembra lá que eu falei que é o movimento das partículas de qualquer objeto, que é temperatura. Ou seja, ele determinou que a menor temperatura possível seria essa aqui, menos 273, que é quando as partículas entrassem em estado de repouso. Assim, Kelvin contribuiu o valor zero para este estado térmico e o valor de 1 Kelvin a uma extensão igual a do grau Celsius, de modo que o ponto de fusão do gelo corresponde a 273 e o ponto de ebulição da água corresponde a 373. O nome e o símbolo grau Kelvin foram abolidos em convenções científicas internacional e substituídos simplesmente por Kelvin. Portanto, ao invés de 10 Kelvin grau, se utiliza 10 Kelvin e lê-se 10 Kelvin, tá? Pessoal, diferente aqui das outras temperaturas, a temperatura Kelvin, a água fica no estado líquido aqui, ó, do 273 a 273. E tá umas vírgulazinhas, mas é isso. Por quê? Porque o Kelvin viu que a menor temperatura possível seria essa, 273 graus negativo, tá? Agora, o intervalo é o mesmo. Lembra que lá do Celsius é de 0 a 100? Aqui é de 273 a 373, ou seja, quase a mesma escala, né? O intervalo aqui, o tamanho do grau aqui é a mesma coisa. Posteriormente, descobriu-se impossível atingir o estado de agitação molecular nulo. As moléculas têm uma energia mínima, denominada energia de ponto zero, e o zero absoluto é inatingível na prática. O zero absoluto é obtido por extrapolação e não deve ser interpretado como estado em que as partículas estejam em movimento, né? Pronto, está aqui a convenção, pessoal. Aí, o que a gente trabalha muito isso aqui é a convenção, é transformar graus Celsius em Fahrenheit e Kelvin, ou vice-versa, né? A transformação do Celsius para Kelvin é muito simples. Basta, por exemplo, se eu tiver aqui 30 graus Celsius e quiser transformar em Fahrenheit, basta eu adicionar 30 a 273, não é isso? Né? Basta adicionar, porque os intervalos são mesmo, diferente do Fahrenheit, que não é. Mas para isso existe essa formulazinha aqui, pessoal, ó, que elas são iguais, né? Por exemplo, aqui, se eu quiser transformar o Celsius em Fahrenheit, eu aplico aqui grau Celsius, né, dividido por 5 é igual a F, que é delta F, lá ele bota delta, né, dividido por 9. Então, eu tenho no grau Celsius, eu transformo em Fahrenheit. Eu tenho no Fahrenheit, eu transformo em grau Celsius. E assim sucessivamente. Se eu tiver Fahrenheit e quiser transformar em Kelvin, basta eliminar essa, por exemplo, e fazer com essas duas. Ok? Então, lembrando que da Celsius para Kelvin, basta adicionar, já vai ter convertido. Por exemplo, 32 graus. 30 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? O Kelvin, aliás, fica 273 mais 30. 3, 10, bota o 0 a 1, ou seja, 300 graus Kelvin, né? Então, se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, basta isso. Agora, Fahrenheit, você tem que aplicar essa formulazinha. Vamos lá? Um exemplo. Transformando a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit. Tá faltando aqui a fórmula, só mais voltando aqui. A Fahrenheit é menos 32, ó, aqui tem que ter menos 32, que seria essa daqui, né? E a Kelvin menos 273, seria essa daqui a formulazinha, porque delta aqui ele
o delta seria o menos 32 e assim sucessivamente. E aqui o delta seria 0 e aqui o delta seria menos 273. É como se fosse um valor exato. Vamos lá para a fórmulazinha. Transformar 25 graus Celsius, né, que é o carro do C, para a escala Fahrenheit e em seguida converter para a escala Kelvin. Quais a temperatura registrada nas respectivas escalas? Vamos lá. Aplicar aqui a formulazinha bem simples. Ó. Graus Celsius dividido por 5, né, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Lembrando que esse 32 é da fórmula, dividido por 9. Não é isso? Vamos lá. 25 vai ficar Celsius é aqui, né? Isso a gente tem que colocar o 25 aqui, dividido por 5, igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Pessoal, eu poderia já levar esse 9 para cá, mas como o 25 é divisível, a gente já faz essa divisão aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, vai ficar 5, porque ó, 25 dividido por 5 é 5, né? Deu exato, a gente já faz. Fahrenheit menos 32, lembrando que tem que botar aqui, dividido por 9. Ficou 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Esse 9 está dividindo, ele vem multiplicando. Vai ficar 9 vezes 5 igual a grau Fahrenheit F menos 32. Aqui embaixo agora. 9 vezes 5, 45 é igual a F menos 32. Grau Fahrenheit, não é isso? 45, não, aqui na frente. 45 menos 32 é igual a F, que é o grau Fahrenheit. Se fosse 42, quanto é? 45 menos 40, 32. Seria o quê? 13, não é isso? graus Fahrenheit. Não, pessoal, o que confundi aqui, ó. Eu fui comendo. Lembra, a gente tem que somar, né? Isso porque o sinal aqui está negativo, ele vem multiplicando, né? Somando, né? Isso então fica 45 mais 32. Então F, que é o de Fahrenheit, fica igual a 77. 70 graus Fahrenheit, não é isso? Vou botar o F aqui. Então fica 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. Vamos apagar isso aqui. Para a gente marcar aqui. Primeira resposta que ele pediu para transformar em Fahrenheit. Então, 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit. É isso? Agora ele pede também para você converter em grau Kelvin, né? Lembrando que tem a formulazinha também, que eu posso fazer o seguinte: graus Celsius dividido por 5 é igual a T, né? Porque ele utiliza temperatura menos, se você for ver aqui, ó, a fórmula lá, ó, menos 273 dividido por 5, menos 273 dividido por 5. Né? Como esse 5 vem multiplicando para cá, é como se a gente eliminasse, não é isso? Mas vamos lá, vamos fazer a formulazinha aqui. Vai ficar 25 graus dividido por 5, que é igual a T, Kelvin, né? Menos 273 dividido por 5. 25 dividido por 5 é 5. Fica igual a T menos
273 dividido por 5, né? Isso, e lembrando que esse 5 aqui, ó, é o valor dessa divisão ali. Sim, vamos aqui. Esse 5 está dividindo aqui, ele vem multiplicando. Vai ficar 5 vezes 5, que é igual a t menos 273. Aqui vai ficar 25 de novo, né? Ó, 25. Lembra que eu falei que dava para eliminar aqui, ó? Que é o mesmo divisor. Pode eliminar. É igual a t menos 273. Para não confundir, vamos iniciar aqui de novo. Ficar 25 mais, ó, estava negativo, veio positivo. 273 igual a T, que é a temperatura Kelvin. Vai ser 80, 90, não é isso? 25 mais 273. O T vai ser igual a, que é a temperatura Kelvin, 298. 298 graus Kelvin, não é isso? Apaga esse restante para a gente terminar a questão. Então, 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin, não é isso? Pronto, então aqui resolveu a nossa questão. Então, pessoal, essa é uma primeira aula. Fique com Deus e até mais.